Caros filhos, a liturgia de hoje, ela nos convida a ter um olhar para o caminho que nós fazemos com o Senhor. Quando olhamos o como deveríamos vivenciar a missa, que como observamos diante da liturgia de ontem, aquele eunuco que nos envergonha, porque ele, sendo pagão, buscava saber, buscava conhecer, e nós, por vezes, que aqui estamos e temos este dever, não conhecemos e nem queremos. Somos chamados, diante do sentido da liturgia, a nos deixar tocar. É muito triste quando a gente vê que as pessoas nem sequer ouviram. Vêm na missa e acham que estão assistindo televisão em casa, querem passar uma propaganda, passar as coisas para a próxima cena, quer que as coisas sejam mais rápidas, porque é um sinal de que não querem viver. E como podemos saber se a pessoa prestou atenção ou não? É fácil. No final da missa perguntar qual foi o evangelho de hoje. O que a primeira leitura disse? Qual foi a resposta do salmo? Porque se a resposta é não sei, como não sabe? Se aquilo é para nos ferir, nos tocar no mais íntimo e nos mudar, se eu não sei, então porque eu não quis saber, não quis ouvir, não quis ser tocado. Toda missa é um sentido para vivenciarmos. Como viver bem esta parte que prepara o nosso coração para recebermos o Senhor em meio à liturgia que se permeia, é ter atenção e ver o que isso toca a minha vida. Vemos a primeira leitura, talvez uma das mais belas. Este ato daquele que persegue converter-se. Aquele que vai contra, mudar. Aquele que está errado, corrigir-se. É isso que vemos diante da conversão de São Paulo. Mas por que São Paulo se converte? Porque ainda que perseguisse os cristãos, que seguisse já um sentido ideologizado do judaísmo, ele buscava estudar, conhecer, buscava a verdade. E quando a verdade lhe aparece, então ele adere a ela. Certa vez me contaram uma história de uma pessoa que defendia arraigadamente uma ideia. E aí chegou um aluno e, não, mas isso não dá certo. E provou, demonstrou com todos os meios que aquilo não dá certo, aquilo não fecha, não vai. A pessoa olha para ele e fala assim: você está certo, mas eu não posso mudar, porque minha vida inteira foi pautada nisso. Não é uma pessoa que está aberta à verdade. Ela até reconhece, mas quem está aberto à verdade, adere a ela. Uma pessoa que percebe que está no erro e não quer mudar, é porque a sua vida ainda não se abriu. E vemos este ato de conversão de São Paulo, alguns elementos.
São Paulo perseguia, em primeiro lugar, quem estava no caminho. É interessante ver o modo como os cristãos se conheciam. Ainda não eram conhecidos como os cristãos. Como eram chamados? Aqueles que estavam no caminho. Porque o caminho é Cristo. Aqueles que seguiam o caminho é aqueles que seguiam a Cristo. E vemos o trocadilho que São Lucas apresenta quando vai mostrar a conversão daquele que por tanto tempo seguiu, que ele colocou que depois São Paulo se coloca no caminho. Num caminho de conversão, num caminho de ouvir e corresponder a Deus. Aonde nós estamos? Estamos num caminho seguindo o Senhor ou num caminho contrário? Devemos saber aonde nós estamos. Ah, padre, mas eu sou católico. Eu posso dizer muito bem que sou católico, mas ter muitos mais diante da minha fé. Eu sou católico, mas quando está sol tem que ir para a praia, né? Porque ir para a praia é preceito quando está sol. E onde está Deus? Onde está esse ato de aprimeirar o Senhor? Eu sou católico, mas não conheço a fé, não busco, O Senhor no Evangelho nos diz que quem come desse pão permanece. Eu sei comer deste pão. Eu sei receber o seu corpo. Eu sei fazer verdadeira unidade com Ele. Porque por vezes nós não sabemos. Não sabemos porque o meu ego é tão grande que eu acho que eu sei tudo. Infelizmente tem muito teólogo de botequim, ou de esquina, ou Deus sabe o que não estudou nada, mas eu acho que devia ser assim. Não é assim. Existe uma história, existe um sentido, existe uma teologia para determinadas coisas. Eu conheço? Ou eu tenho meramente um bando de informação na minha cabeça e não consigo conectar nada? E além disso, qual a maior das definições para ser católico? A qual por vezes nós ignoramos e por isso por vezes não somos. É só olhar e ver todo o entremeio dos evangelhos, todo aquilo que apresenta os Atos dos Apóstolos e a Sagrada Escritura, e veremos. Eu posso ter doutorado, me sentir o rei da cocada preta, ainda que o rei da cocada preta é o rei da cocada que estragou, né? Porque está queimada. Posso ser o bambambam, a última Coca-Cola do deserto, que está quente e sem gás. É pior que purgante, mas se eu não obedeço, eu não sou um católico de verdade. Se eu não sei ouvir e corresponder àquele que me conduz, eu não sou um católico de verdade. Imaginemos um coroinha que esteja servindo. O padre fala para fazer isso. Não, porque não deveria nem estar servindo, porque não sabe obedecer.
O mestre que o padre chama, não, agora não é o meu momento de subir. Então você não deveria nem ter colocado a roupa, nem ter sido chamado, porque não está ali para servir, para corresponder, para fazer a vontade. Em meio à necessidade pastoral, o padre pede uma música, e o grupo de música fala, não vou tocar não, porque isso eu acho que não é litúrgico. E quem você é para dizer se é ou não? Se não quer obedecer, então não quer servir, então não quer seguir este caminho. Vemos o modo como o nosso Senhor coloca: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, aquele que segue o caminho, é aquele que ouve, aquele a quem conduz e se deixa conduzir. É só assim que podemos corresponder a Deus, corresponder à vontade de Deus. Nosso Senhor, em meio a esse tempo pascal, daqui a pouco verá essa sequência do Evangelho, aonde dirá: permanecer em mim. E a permanência no Senhor se dá nisso, que possamos permanecer no caminho, seguindo, correspondendo à vontade de Deus, correspondendo aquele que o pastor mostra o como seguir, o como fazer. No próximo domingo, contemplaremos o Senhor como o bom pastor e olharemos para aqueles a quem Ele escolhe para serem suas presenças diante deste nosso guiar. Que possamos também nós nos abrir a Ele que nos conduz e obedecer à sua vontade, expressa por meio daqueles a quem colocou para seguirmos e assim corresponder àquilo que é a vontade de Deus para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.